Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2023 do Banco BMG. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, assim como trazer notícias do mercado financeiro. Iremos também acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio e longo prazo. Então é muito importante que você se inscreva para não perder nenhum dos conteúdos aqui postados no canal. Além disso, temos também aqui o grupo do WhatsApp, onde você vai receber notícias em primeira mão e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Tem também o site do canal, onde você tem acesso a diversos conteúdos, como indicações de livros, margem de segurança, e aqui você tem acesso então à planilha com as ações que tem já calculado o preço teto e também o valor intrínseco das ações que ficam no meu radar. Além disso, tem a calculadora de juros compostos, onde você realiza aqui suas projeções de investimento e também um conteúdo sobre os principais indicadores fundamentalistas. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto é que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, simplesmente o objetivo do vídeo é levar a educação financeira a vocês. E aí, nos destaques, a gente já vê que os resultados operacionais foram interessantes, porém, a gente vê uma queda drástica no lucro líquido da empresa, que em comparação ao ano anterior, no mesmo período, ou seja, primeiro TRI de 2022, foi uma queda de 53%. E em relação ao quarto TRI de 2022, uma queda de 69%. Então, de fato, foi um resultado muito ruim em relação ao seu lucro líquido. Se a gente observar a carteira de crédito, ela cresceu moderadamente em relação ao quarto TRI de 2022, apenas 5%, e em relação ao primeiro TRI de 2022, cresceu 46%. A base de clientes também cresceu de forma bem interessante. Em relação ao primeiro TRI de 2022, cresceu 24%. Em comparação ao quarto TRI de 2022, cresceu 5%. Então vamos estar abordando esses segmentos ponto a ponto. Primeiro aqui sobre a base de clientes, totalizando aqui 12,9 milhões de clientes, de milhões de clientes ativos aqui da empresa, sendo que 57% desses clientes possuem aqui produtos de crédito. Então, de fato, isso é um ponto interessante, porque não adianta você ter 20 milhões de clientes e apenas 20% desses clientes consomem aqui seus produtos. Então, isso aqui é um número bastante interessante para o Banco BMG e tem uma base aqui de clientes que consomem bastante seus produtos. Além disso, em seu banco digital, chegou ao patamar de 8,5 milhões de clientes, ou seja, milhões de contas. Então, é um crescimento muito interessante de 20%. E cresce TRI por TRI. Se a gente observar, a base de clientes em contas digitais era de 7,1 milhões de contas digitais abertas e agora é de 8,5 milhões de contas digitais. E não basta abrir aqui as contas digitais, tem que de fato ter um volume transacional interessante. E o que a gente observa é que esse volume transacionado nos cartões é bastante elevado, é de 56%, porém a gente observa uma queda desde o terceiro TRI de 2022. Então, não é à toa que os resultados também vêm sendo impactados, porque a gente vê esse volume também diminuindo desde o terceiro TRI de 2022, que era de 2,8 bilhões de reais e caiu agora no primeiro TRI de 2023, reportando 2,2 bilhões de reais. O volume transacionado nas contas cresceu aqui 53%, e se a gente observar, ela vem crescendo aqui TRI por TRI. Tendo aqui uma leve queda, nenhuma bronca nesse sentido, porém sempre tendo uma linha crescente. E aí a sua carteira de crédito, eles focam aqui na qualidade do ativo, simplesmente aqui tentando se expor menos no varejo. Por quê? Porque a gente vê o sistema financeiro aí sofrendo bastante com a inadimplência elevada. E basicamente aqui o Banco BMG sofre bastante com crédito pessoal, que é exposto aqui uma boa parcela da sua carteira de crédito, que chegou aos patamares de 25 bilhões, e só em crédito pessoal está exposto a 4,1 bilhões de reais. Então isso, consequentemente, eleva a sua inadimplência. Por quê? Porque os juros estão altos, então a pessoa física não consegue quitar ou honrar as suas despesas ali, tanto de financiamento ou cartão de crédito. O que é que vai acontecer? Simplesmente vai pagar o mínimo e os juros irão aumentar ainda mais sua dívida e, consequentemente, não terá como pagar, porque os juros estão elevados e, consequentemente, a sua dívida vai se elevar cada vez mais. Então, é uma bola de neve que favorece a bancos, entre aspas, porque essa pessoa tem que ter condições de pagar. Se ela não tiver condições de pagar, consequentemente vai dar calote no banco. Então esse índice de inadimplência se elevou em relação ao quarto TRI de 2022, saltando de 5,1% para 5,6%. Se pegarmos aqui a inadimplência acima de 90 dias, saltou de 4,9% para 5,3%. E em relação ao primeiro TRI de 2022, observamos também que é uma alta bastante significativa. E se a gente observar esses juros abusivos, o que é que a gente vai observar aqui em relação ao crédito, cartão de crédito consignado, é que, de fato, por mais que seja
um segmento de menos inadimplência, de 2% apenas, a gente vê que os juros ainda é muito alto. Então, os bancos, de fato, ganham bastante com esses tipos de empréstimos para a pessoa física ou empréstimo pessoal, entre outros tipos de créditos oferecidos para os seus clientes. A empréstimo consignado, juros em média aqui ao mês de 1,9% e inadimplência aqui de 4,3%, crescendo em relação ao quarto tri de 2022. Em relação ao cartão consignado de benefício, a gente vê que é uma modalidade nova que o banco implementou e já consta aí de cartão de crédito 2 bilhões de reais. Então, de fato, esse é um segmento interessante que contribui aqui, incrementa suas receitas e, além disso, tem uma inadimplência bem baixa em relação aos demais segmentos. E, consequentemente, também tem uma taxa de juros até mais baixa em relação aos seus pares, mas ainda assim uma taxa de juros bem elevada de 3,1% ao mês. Crédito pessoal, maior risco, também tem que ser maior o prêmio. Consequentemente, taxa de juros aqui de 9,5% ao mês. De fato, uma taxa de juros muito abusiva e está explicado porque os bancos ganham bastante dinheiro. Então, 9,5% de juros ao mês cobrado aqui no crédito pessoal, que a gente vê uma inadimplência controlada em relação ao quarto tri de 2022, que continua aqui em linha e bem melhor do que reportada no primeiro tri de 2022, que tinha apenas aqui uma exposição de 2,4 milhões de reais e agora com quase o dobro de exposição, mantém aqui uma inadimplência bem menor. Então, nesse sentido, sua carteira de crédito pessoal está bem equilibrada e, de fato, eles buscam aí melhorias. E aí, parte de seguros, prêmios emitidos bem menor do que o quarto do primeiro tri de 2022 em relação ao primeiro tri de 2023, porém bem melhor do que o quarto tri de 2022. Então, a média, a expectativa é que o segmento de seguridade se saia bem, tanto com essas taxas de juros elevadas, como também com a sua parceria com a Score. E aí a sua BMG Corretora também aqui apresenta um resultado um pouco menor em relação aos prêmios emitidos em relação ao quarto tri de 2022, porém bem melhor em relação ao primeiro tri de 2022. E aí seus resultados, basicamente a margem financeira diminuiu e eles atrelam isso à curva de juros, que ficou aqui em 15,5%. E se a gente pegar aqui a margem ajustada do custo de crédito, as despesas no caso, a gente vai observar que ela vem despencando tri por tri, e isso aqui é um ponto bem interessante e, consequentemente, a gente vai ver o índice de cobertura também do banco diminuindo. E aí, o que é que a gente vai observar? Índice de eficiência voltou a crescer, isso significa que a empresa deixou de ser menos eficiente, ou seja, quanto menor esse indicador, melhor, porque ela gasta menos para gerar mais, e neste caso aqui ela está gastando muito para gerar menos. Então, de fato, esse índice de eficiência tem que despencar e a empresa precisa se tornar mais eficiente para gerar mais valor. E o que a gente vê aqui é basicamente um cenário ao contrário, ou seja, o índice de eficiência está aumentando, chegando aqui a 61,5%. Então, bem melhor do que os terceiro tri de 2022, primeiro tri de 2022 e segundo tri de 2022, mas caiu aqui em eficiência em relação ao quarto tri de 2022, isso é um ponto que deve ficar atento. Índice de Basileia, a gente vai ver que chegou a ser reportado aqui, índice de Basileia então de 14,9%, em relação aqui às debêntures emitidas. Então, consequentemente, tem um índice de Basileia bem interessante de 14,9%, bem melhor do que até o Banco do Brasil. E aí, para finalizar esse slide, a gente vai observar o resumo então dos seus resultados. Então a gente vê o lucro líquido recorrente de 23 milhões em relação ao quarto tri de 2022, que foi reportado 73 milhões, é uma queda de 68,5%, e em relação ao primeiro tri de 2022, que reportou 48 milhões, é uma queda de 52,6%. Então, de fato, os resultados foram bastante impactados. E se a gente observar, o índice de cobertura caiu, e isso é muito importante a gente se observar, e caiu 0,9 pontos percentuais em relação ao quarto tri de 2022, e em relação ao primeiro tri de 2022 foi uma queda de 7,8 pontos percentuais. O índice de Basileia também caiu, de 10, reportando 10,5%, e em relação ao quarto tri de 2022, que era de 11,3%, uma queda de 0,8 pontos percentuais. Se compararmos com o primeiro tri de 2022, que era de 14%, então estamos falando de uma queda de 3,5 pontos percentuais. De fato, resultados pioraram. E aí, lucro líquido contábil, como o lucro líquido recorrente, a gente vê
queda bastante forte nos seus resultados, tanto em relação ao quarto TRI de 2022 quanto o primeiro TRI de 2022. Então, 52,6% em relação ao primeiro TRI de 2022 e 68,5% em relação ao quarto TRI de 2022 de queda no seu lucro. Outro ponto que a gente vai observar é que também o patrimônio líquido da empresa diminuiu em relação ao quarto TRI de 2022, que foi uma queda de 1%. Porém, se a gente comparar com o primeiro TRI de 2022, a gente vê uma alta de 1%. Então, isso é muito importante porque o valor patrimonial, ou seja, gerar valor aos acionistas TRI por TRI, é muito importante. E nesse caso aqui a gente viu uma perca de patrimônio de 1% em relação ao quarto TRI de 2022 versus o primeiro TRI de 2023. E aí, fazendo algumas expectativas de quantidade de dividendos que a empresa vai distribuir para os seus acionistas, a gente vai trabalhar então com payout de 94%. Por quê? Porque foi o último payout aqui do ano 2022 e aí vamos então tentar trabalhar com isso, lembrando que o payout pode ser bem menor, como foi reportado em 2021, de 76%, 32% em 2020, 2019, 41%, 2018, 82%. Então, trabalhando com esse payout de 94% de distribuição dos seus lucros, a gente irá fazer essa expectativa de distribuição de dividendos. E já iremos ver que não será muito interessante. Então, nas cotações atuais de R$ 2,14, lucro líquido, então, sendo reportado no ano de 2023 de 92 bilhões de reais, isso aqui fazendo uma conta de padeiro, ou seja, pegando o lucro atual e aí multiplicando por 4, a gente vai ter, então, esse lucro líquido aqui em 2023. É claro que os resultados podem melhorar. Então, uma conta de padeiro aqui só para termos uma noção de como mais ou menos a empresa irá reportar seus dados. 92 milhões de lucro líquido, e se isso de fato acontecer, representará 16 centavos de lucro líquido por ação. Em relação às cotações atuais, a gente está falando de um PL aqui de 13,37%. E se a gente observar em relação ao site, com esses indicadores, a gente vai ver que não é muito diferente do que está constado aqui no Status Invest de 13,63%. Então, um indicador aí que é provável de se acontecer. Então, o preço sobre seus lucros, 13,37%, isso significa que mais de 13 anos será necessário para você reaver todo o seu capital investido no banco BMG. Outro ponto interessante é que se for reportado de fato esse lucro líquido por ação, então 94% será distribuído para os seus sócios, isso representará 12 centavos por ação de dividendos. Então, cotações atuais de R$ 2,14, isso representa um dividendo yield de 5,93%. Dentro da minha regra, estou disposto a receber no mínimo 7,5%, e neste momento, então, Banco BMG está fora do meu radar, por estar muito caro em relação à sua posição de distribuir dividendos. Porém, se você for acionista, não se desespere, sempre mantenha as seguintes perguntas em mente: por que eu entrei na empresa, o que mudou e o que está afetando na empresa, seus resultados e o que ela está fazendo para mudar isso. Então faça essas perguntas antes de tomar qualquer decisão e se desfazer da empresa ou entrar na empresa. Então os meses aqui de distribuição de dividendos será anunciado aqui, então, o próximo dividendo no mês de junho, data com o mês de julho e já irá pagar no mês de agosto. Aí o próximo dividendo após junho será anunciado em setembro, data com em outubro e irá pagar em novembro. Anúncio do próximo dividendo do quarto TRI 2023 em dezembro, data com em dezembro e irá ser pago até fevereiro de 2024. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, simplesmente aqui para a educação financeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.